Olá, gente. Tô aqui para responder algumas perguntinhas. Na verdade, fiz um tema a respeito disso, que é sobre o bioestimulador de colágeno, né? E associações de protocolos, associações de tratamentos que podemos associar com o bioestimulador de colágeno, que nada mais é, né? Como nomes comerciais que vocês podem conhecer, como Radies, como Elancê, como Sculptra, sendo que cada um desses nomes comerciais tem as substâncias, né? Hidroxiapatita de cálcio, ácido L-polilático, prolactona, cada um tem suas substâncias que promovem a produção do colágeno. Né? E essa produção de colágeno é devida à introdução dessa substância na derme e que vai realmente formando, fazendo novas formações, né, dessa proteína, que é o nosso colágeno, que está em praticamente 90% da nossa pele. Né? Nosso tipo de colágeno é o tipo de colágeno 1, que é ele é mais flexível, ele é o mais maleável, que dá mais essa flexibilidade de tecido na pele. E ele está compondo esse processo de proteína, né, com os aminoácidos em espirais, formando realmente essa estrutura mais densa, essa estrutura mais rígida, mais tensa. E existe também outros protocolos, outros tratamentos que fazem essa produção de colágeno. Mas não é a mesma coisa do que o nosso bioestimulador, que independente do nome da marca comercial ou independente da substância que o faça, ele vai produzir ali o colágeno, né? Mas os outros tratamentos que a gente pode fazer, que a gente já faz há um tempo, por exemplo, ultrassom, um outro, radiofrequência, ele já começa de uma forma diferente, ele já vai degradando as estruturas do colágeno para formar um novo colágeno. Então, vamos lá, radiofrequência, a gente aquece a região local da barriga, por exemplo, que está com a flacidez ali, local, e ele vai degradar e em 15 dias ele vai reformular aquele colágeno, colocando uma estrutura nova de colágeno, simples assim, tá? O bioestimulador já age de outra forma, a gente coloca com uma cânula, a gente vai aplicar no espaço dérmico, né? E a gente vai ter ali uma produção de colágeno muito superior pela questão da substância ali aplicada em até 60 dias, fica até um ano, dependendo da substância que vai ser utilizada. Então, é uma produção mais qualificada, né? É de outra vertente, digamos assim. Aí, as grandes perguntas. Podemos associar o bioestimulador com esses tratamentos? É importante? É coerente? Funciona? Não funciona? Eu vou dar aqui 3 polos, né? Três grupos, digamos assim, para vocês entenderem. O que seria adequado, até em literatura mesmo, das nossas marcas, né? Sculptra, Radies, que assim seja, seria interessante a gente fazer pelo menos 3 sessões, no mínimo, digamos assim, para poder a gente ter um bom resultado facial, principalmente, né? Porque corpo eu acredito que seja até um pouco mais, para a gente ter um resultado bem benéfico para o nosso tecido, a nossa pele. Mas existe aí, dentre a questão de substância do bioestimulador utilizada ou marcas, né? Cada um tem um tipo de produção de colágeno e cada um tem realmente uma formação. Como eu posso explicar? O Sculptra, ele tem uma formação mais fluida, ele não tem tanta volumização, por exemplo, no tratamento de um glúteo, de um rosto, por exemplo, na região local. Então, ele tem um resultado menos de volumização e mais de bioestimulação. Então, se alguém está procurando volumizar com bioestimulador de colágeno através do Sculptra, a gente não tem esse resultado, tá? O Radies, o Elancê, em alguns momentos eles podem ser até substituídos pelos preenchedores de ácido hialurônico. O Elancê, por exemplo, às vezes tem 30% até a mais do ácido hialurônico a preenchimento. Então,
A gente tem também que ver a necessidade do paciente, como a gente pode selecionar esse paciente, como a gente pode indicar qual o produto do bioestimulador, da marca, né, da substância que a gente pode indicar para esse paciente. Então, tem toda essa questão dentro do próprio bioestimulador. E dentro disso, a gente selecionando, né, a marca, o tipo de substância para dar o melhor resultado para o nosso paciente, a gente vai vir associá-lo a um outro tratamento e a gente vai averiguar o que seria melhor para esse paciente. Então, por exemplo, existe um primeiro grupo que seria o preconizado pelas marcas, 3 sessões, 2 sessões, a depender se vai ser para bioestimular apenas ou bioestimular e também preencher, tá? O segundo grupo que eu gosto muito, que é aquele paciente que chega na clínica, ele quer tratar a pele e ele nunca tratou, né? Ele nunca fez nada. Então a gente normalmente prepara a pele com colágeno, intradermoterapia. A gente degrada primeiro com uma radiofrequência o colágeno para reformular esse colágeno. E a gente faz algumas sessões até a gente fazer o bioestimulador de colágeno. Então a gente prepara essa pele para fazer o bioestimulador de colágeno após. Uma outra questão também não é só o preparo da pele, né? Também tem a questão financeira, às vezes, do paciente. Ele não pode fazer as 3 sessões de bioestimulador, que às vezes tem um intervalo de 30 em 30 dias para alguns, 45, de 3 em 3 meses, e às vezes fica até apertado para alguns pacientes. Então a gente faz essa preparação da pele, faz o bioestimulador e após a gente trata novamente. Tem essa possibilidade também. Uma outra possibilidade é o paciente chegou, a gente vê a necessidade do bioestimulador, então a gente já faz um plano de ação. Ai, desculpa, bateu aqui. A gente faz um plano de ação e a gente já coloca aquele bioestimulador, então já dá um impacto naquela pele. A gente espera esse processo de formação de colágeno para depois a gente fazer uma associação. Porque se a gente vai lá, coloca o bioestimulador, vamos fazer o bioestimulador hoje e fazer a radiofrequência hoje. Gente, a gente acabou de fazer o bioestimulador. Então a gente já vai colocar um outro procedimento, já vai fazer um outro procedimento para degradar esse colágeno que a gente acabou de produzir, que a gente está começando a colocar para produzir. Então isso não existe. Então quem está fazendo essa associação está fazendo errado, vai prejudicar o paciente que investiu tanto para isso. Então, espera, né, ter esse estímulo de bioestimulador para eu fazer uma nova aplicação do bioestimulador, ou a gente fazer um outro protocolo e associar. E aí você tem um ganho e não você tá ali colocando e tirando, que esse é o grande erro que acontece hoje, que eu observo muito em mídias, que eu observo em alguns profissionais fazendo, ensinando. Isso é um grande erro. Preste atenção, isso é um grande erro. Porque muitos procedimentos que a gente faz hoje degradam o colágeno para renovar o colágeno. E o bioestimulador, ele não age assim. Então, se você faz o bioestimulador e vai fazer algum procedimento simultâneo ou posterior a ele, tem que ter cuidado no time para não estar degradando o colágeno que você acabou de colocar no paciente. E que é um colágeno de alta, né? Um colágeno tipo 1 produzido, um colágeno de alta. E aí você vai estar ali jogando literalmente o colágeno e o dinheiro do seu paciente no lixo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem. E fica a dica para quem tem essa dificuldade, essas dúvidas, e compartilhe, tá bom?